Entrevistas, mentorias, traumas e diversos assuntos especialmente para você. Bom dia, povo! Bom dia! Bom dia, bom dia! Uma ótima terça-feira! E aí? O que você está fazendo de bom? Vamos lá, vamos pegar aquela xícara de café. Ou vamos fazer uma pausa aí, pelo menos de uma meia horinha, para ouvir coisas significantes e importantes. Nossa, que delícia estar com vocês pré-carnaval essa semana. Dia 9, nós estamos no dia 9, dia 10? Dia 10, né? Dia 10 de fevereiro, iniciando aí para muitas pessoas os bloquinhos de carnaval. Se cuidem, por favor, não é não. Vamos respeitar uns aos outros. E é isso, né, minha gente? Com essa fala inicial, quero convidar vocês a abrir um espacinho aí na casa de vocês, na vida de vocês, para que vocês se conheçam. Eu sempre falo, vamos nos conhecer, vamos nos colocar em primeiro plano. E é com essa fala que eu quero também deixar alguns recadinhos para vocês. Cheguei aqui no programa, tá saindo um grande parceiro aqui e tomar a frente, né? Desse dia maravilhoso. Gente, vou colocar um pouquinho o óculos também, porque hoje a visão já não está aquelas coisas. Mas eu gostaria de falar para vocês que dia 28 de fevereiro, final do mês aí, nós vamos falar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. Vocês sabiam que existe esse dia para que seja mais enriquecido e seja divulgado as doenças raras, doenças visíveis e invisíveis, porém raras? Existe esse dia 28. Por que a Dani tá falando isso hoje, bem no inicinho do programa, e ainda não falou o tema do programa? Porque, como todos sabem, todos me seguem, eu tenho esclerose múltipla e é uma doença rara. E nesse dia, todos nós que somos diagnosticados ou temos essa patologia, que é uma doença rara, precisamos contar para as pessoas ficarem alertas, ficarem atentas aos seus corpos, à sua saúde. E isso também é conteúdo de saúde mental, sim. Levar um pouco mais de conhecimento para você, que não sabe, que não entende o que é uma doença rara, a definição dela. Vocês sabiam que mais de até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, cada 100 mil indivíduos, carrega essa patologia de uma doença rara? E uma doença rara, ela pode ser uma doença tratável tanto na rede privada quanto pelo SUS. Tem uma portaria que é 199 de 2014, que o órgão público, né, o SUS, ajuda as pessoas com doenças raras também. E alguns exemplos de doenças raras, fora a esclerose múltipla: doença de Crohn, fibromialgia cística, lúpus, doença falciforme, doença de Gauger, doenças de Guillain-Barré, várias outras, porém com nomes um pouquinho promissores e difíceis, porém raras. Fibrose cística, lembrando que eu tenho uma amiga que tem um instituto maravilhoso que trata de fibrose cística, ajuda as pessoas com fibrose cística. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para esse mês e para as pessoas com doenças raras. Vamos potencializá-las, vamos colocá-las em evidência, vamos ser mais
harmoniosos. E dentro disso, dentro desse conhecimento, e para falar de diagnóstico, quanto mais cedo você for diagnosticado, independente se é uma doença rara ou se é uma doença que está por vir, a prevenção é necessária. Portanto, está ainda em tempo de todos fazerem os seus exames físicos e mentais. Sempre façam os seus exames. E dentro disso, gostaria de falar para vocês que hoje é um tema relevante. É um tema que não é tão falado, porém atua no campo emocional. Muitas pessoas acham que você ser rígida é só porque você está passando por uma fase. Só que a rigidez é mais profunda. E é nesse invólucro que eu peço licença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está no YouTube, para quem vai estar na live daqui a pouco, que eu vou abrir uma live daqui a pouco no meu Instagram, @dani.bassetti, mentora da maturidade emocional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Respira fundo, pega seu copo de água, milkshake, café, chá e senta. Senta para uma conversa que vai muito além do físico, vai muito além do espiritual. É uma percepção que precisamos ter. E esse programa não é para consertar ninguém. É para lembrar quem você é debaixo ou por baixo das suas defesas. Rigidez emocional é quando a alma pede movimento, mas o coração aprendeu a se fechar e não doer. Ele procura formas de não estar mais dolorido. E é com essa frase que eu abro o primeiro bloco aí para a gente falar sobre rigidez emocional. O que é essa tão falada pelos amigos terapeutas aí, rigidez emocional? O que é uma rigidez emocional? Aonde ela atua no âmbito aí do nosso ser, de como nós somos, das nossas emoções. Sim, ela atua no campo das nossas emoções. Nada do que você sente é errado. Compreende? O sentir é linguagem da alma. E é nesse contexto que eu abro o programa para vocês, o primeiro bloco falando sobre rigidez emocional. Aonde, como, quem, por quê. Como identificar se eu sou rígida, se eu sofro essa rigidez emocional, se isso eu já senti, se será? Como? Quando? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre algo muito comum, mas pouco percebido. Lembra que alguns minutinhos eu falei, como? Quando? Será? Então, ela é pouco percebida. A rigidez emocional é a postura. Eu dou conta de tudo. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que falam que dão conta de tudo? É o primeiro ponto da rigidez emocional. Não preciso de ninguém. Quem já ouviu essa frase? Não preciso de ninguém. Sentir demais é fraqueza. Será mesmo que é fraqueza eu sentir demais? Será que eu posso sentir? Devo sentir? É um dos pontos que a rigidez emocional ou a rigidez nos
abate. E é isso. Também eu quero fazer um convite para os ouvintes aí que estão nas nossas plataformas hoje da Rádio Paraná e também estão me seguindo no YouTube e no Instagram, que pegue o seu café. Sim, se acomode, porque essa conversa não é sobre julgamento, mas essa conversa é sobre consciência. Eu não estou aqui para julgar ninguém e vocês aí que estão ouvindo, não se julguem e não julguem os outros, mas observe, abram e expandam a consciência. Vou deixar algumas perguntas aqui bem provocativas para vocês hoje, no âmbito de que você sente dificuldade em chorar? Quem aí sente dificuldade em chorar? Você precisa ter controle de tudo? Você fica desconfortável quando alguém demonstra muita emoção? Quem aí já sentiu, já vivenciou e está vivenciando esse movimento? Normalização. Rigidez emocional não é defeito. Geralmente, quem tem a rigidez emocional é um sobrevivente. Lembra que desde o início do programa, lá em outubro de 2025, eu falo para todos e para todas sobre sobreviver, que hoje não precisamos mais desse modo de sobrevivência, mas sim precisamos do modo de vivência, de viver, de ser e de estar. Por que eu preciso viver? Por que eu preciso estar? Sim, é por conta disso, para sairmos desse piloto de rigidez conosco, com a vida e com as demais pessoas que nos cercam. Isso mesmo, a rigidez emocional acaba, por muitas vezes, ou afastando pessoas do nosso convívio, ou nos afastando do convívio de outras pessoas. E nesse invólucro, eu quero começar a citar para vocês algumas coisas que a rigidez enfrenta um afastamento profundo no sentir. Eu não preciso sentir dor, eu não preciso sentir o choro, eu não preciso sentir a tristeza, eu preciso só ir. Isso é modo de sobrevivência. Alegria é passageira, modo de sobrevivência. As emoções como mensageiros espirituais. Eu acho que hoje eu estou feliz. Não posso ser feliz. Entende que a gente precisa ter essa percepção, não que a rigidez seja totalmente ruim, porque ela é um mecanismo de sobrevivência. Entende que você precisou, por algum âmbito da sua maturidade, da sua jornada, criar essa couraça, criar esse invólucro para alguma defesa, e essa defesa acabou bloqueando o sentir para evitar dor. Se eu não sentir, eu vou evitar um constrangimento, eu vou evitar uma dor, eu vou me alienar de algumas situações. Vocês já se pegaram dizendo, nossa, que pessoa alienada? Pois bem, por muitas vezes ela não está alienada, por muitas vezes ela só está no modo de sobrevivência, vivendo aquela rigidez, vivendo aquele invólucro que ou colocaram ela, ou ela se colocou. Entende que a rigidez, como eu já comentei, ou ela une ou ela afasta, e por muitas e muitas e muitas vezes
A rigidez nos afasta e nos afasta de pessoas, de movimentos, de ambiências, porque levamos tudo no jargão ali, a ferro e fogo. Isso mesmo. A rigidez, quando não sentimos, perdemos direção interna. A rigidez nos quebra internamente, nos faz ver com ares ríspidos e menos amorosos todo um invólucro que acontece conosco. Mas, volto a falar, nada é errado, não é errado você ser assim. É somente uma linguagem que o seu discernir está vendo, está motivando você a isso. Porém, tem várias formas da gente identificar, tem várias formas da gente olhar e mudar. Mas a mudança cabe somente a você e não ao outro que está falando. Desde outubro estou aqui falando para vocês que vocês precisam ter uma consciência expandida. Mas não depende somente de mim. Depende de todos vocês aí querer essa expansão, querer estar nesse invólucro, querer fazer a mudança. Mudança para o lado sempre positivo. Deixar algumas coisas de lado, vícios, quebra de crenças limitantes e por aí vai. Também quero falar para vocês que dentro dessa rigidez, o corpo grita e a alma sussurra. Lembrando que quando eu trouxer alguns temas aqui para vocês, tanto na live do Instagram quanto aí para vocês do YouTube, sempre vai ter uma conotação corpo, mente e espírito. Eu sempre vou estar atrelando esses temas com relação a isso, mente, corpo e espírito. Por quê? Porque somos um só. E a rigidez emocional é um grito muito grande da sua alma. E eu sempre falo que várias doenças, por isso que eu também quis falar um pouquinho sobre as doenças raras. Muitas das doenças raras, a gente trata primeiramente o emocional, para dar aquele equilíbrio. Tratando o emocional, eu consigo tratar a doença, eu consigo tratar a patologia. Porém, só cabe a você saber o que passa com você. E quando essa doença afeta o corpo, como o nosso corpo sofre, principalmente quando a gente tem a tal rigidez emocional. Ai, como dói as minhas pernas, como o meu corpo está todo travado. Preciso de um massagista, preciso de uma massagem. Entenda que é uma rigidez emocional, que você precisa abrir mão do controle, abrir mão de algumas coisas, ou mesmo você se pontuar, você se evidenciar, você se colocar em primeiro plano. E que bom que muitas pessoas conseguem. Também não podemos confundir rigidez com força. Também não podemos confundir rigidez com medo de sentir novamente o que já havíamos sentido. O corpo, a alma e o espírito sofrem. A mente sofre, o corpo sofre, o espírito sofre. Lembrando que saúde mental, todos nós precisamos buscar, pontuar e evidenciar. Seja um buscador, seja uma buscadora. O corpo endurece, a alma congela as emoções e o espírito perde o fluxo.
Entende que são coisas que a gente precisa pontuar, a gente precisa colocar, a gente precisa evidenciar. Existem algumas diferenças nessa rigidez. Força emocional, endurecimento emocional. Lembra que o café e terapia é um movimento para vocês pensarem, um movimento para quem já é da área do autoconhecimento, para quem já pratica o autoconhecimento, ter insights. Para você que está iniciando o autoconhecimento, são pontos para você pensar, para você se olhar, porque é muito grandioso você se olhar, é muito grandioso você estar com você. Lembrando que essas diferenças, né, que eu agora vou começar a citar para vocês, essas diferenças aí, força emocional e endurecimento emocional. O que é a força emocional? Um exemplo no teu cotidiano aí bem simples. Pessoas fortes demais. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Quantos de nós não temos ao nosso lado, no ambiente de trabalho, ou mesmo, né, no ambiente familiar, pessoas que falam isso? Eu dou conta de tudo, eu consigo fazer tudo. Não se preocupa não, bora lá, eu consigo fazer. Quem racionaliza tudo? Tudo é racional, nada é emoção. Porque se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Racionalizar. Quem invalida a emoção própria e alheia? Nossa, como é chorona. Nossa, como é emotiva. Lembrando que tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Endurecimento. Tudo vai levar para o endurecimento emocional. Lembrando que endurecimento emocional é quando nós não nos olhamos, nós não nos validamos. Portanto, invalidar-se gera uma rigidez emocional, gera-se dor. Ai, mas eu não sinto dor em nada. Eu não tenho dor por nada. Eu passo pela vida das pessoas como um trator. Rigidez emocional. Quando vocês ouvem pessoas falando, ou quando vocês mesmos já falaram, já citaram isso que eu acabei de pontuar, exemplificar, você está no processo de rigidez emocional. Você está no processo de invalidar-se. E um olhar mais científico, mais emocional, é que o sistema nervoso está em estado de alerta constante. Quem vive diariamente a rigidez emocional vive em estado de alerta. Alerta, alerta, alerta máximo. Corpo rígido, emoções contidas. Sabe quando a pessoa parece que está armada? Nada relaxa, ombros muito tensos, isso dizendo agora na parte mais visual, corporal. Tem aquela passada pesada, ela vive a rigidez emocional. Porém, algo aconteceu na sua jornada. Ela não consegue relaxar, ela precisa ter o controle, ela acaba se encolhendo, ficando mais, rígido mesmo, seguro, porque se eu soltar, algo vai acontecer e eu não vou gostar, vai fugir do meu controle. E as emoções não expressadas, elas acabam somatizando. Sabe quando a pessoa, quem está acompanhando ao vivo, está conseguindo ver o meu gestual, né? Aquela fisionomia mais fechada, aquela fisionomia
rigidez emocional que já está ultrapassando a mente, já está no físico. Quantos a gente já não viu assim? Quantas pessoas a gente já não... Dentro da família, dentro do trabalho, a gente não encontrou nesta situação por vários pontos. Volto a falar, rigidez emocional não é errado você ter. Porém, você precisa pontuar o que você já conhece de você. Eu sempre vou deixar bem claro aqui para todos, para convidados presentes, convidados que estão aí do outro lado, porque vocês todas são as minhas convidadas, os meus convidados no YouTube, no Instagram e nas outras plataformas que a Rádio Paraná vai. O nosso Paraná todo, nossa Curitiba toda. Veja, você é um ser único. Tanto que todo mundo... Dani, como é que você consegue falar isso para uma pessoa, sendo que ela não é preciosa? Ela é preciosa. Todos nós, homens, mulheres, crianças, seres de luz, somos preciosos. Viemos atrelados a algo, viemos com algum propósito, independente de doutrina, independente de religião, independente do que você faz. Você é precioso. Porém, precisamos olhar com mais amor para a nossa jornada, para que o nosso discernir seja maior. A rigidez emocional acaba nos fechando, acaba nos isolando. Não porque a gente não saiba, mas seja um buscador. Seja um conhecedor de si. Liberte-se. Liberte-se de todas as formas. Abra sua consciência. Feche ciclos. Evolua. Quebre padrões. E padrões não é somente padrões estéticos, mas quebre padrões internos. Não repita ações, gestos, falas, discernires de outros. O que cabeu ao outro é do outro. O que cabe a ti é a ti. Entende que eu não preciso ser como a vovó foi? Como a bisa foi? Como a minha mãe foi? Eu preciso ser eu. É uma bagagem muito grande que eu carrego de todas essas mulheres, de todos os homens que antecederam a minha chegada. Porém, eu não preciso fazer igual, agir igual, falar igual. Constituir uma família agora... Não preciso seguir os padrões que minha mãe, minha avó, minhas tias, minha bisavó seguia. Hoje, século XXI, as mulheres estão aí no mercado de trabalho, exercendo todas as áreas que, ao meu modo, ou grosseiramente, muitos falavam que era somente de domínio masculino, né? Do domínio de homens. Porém, as mulheres também. É claro que força masculina é uma coisa, força feminina é outra. Não vamos também ali colocar numa vertente muito sutil. Mas, enfim, rigidez emocional, homens e mulheres carregam nas falas, no agir, no discernir. Portanto, quem está comigo aqui no Café e Terapia, no YouTube, no Instagram, sabe que eu sempre falo, se observe. Faça sua autoanálise. Veja até onde você pode ir e por que as coisas não estão mudando quando você fez todo o movimento e ainda não mudou. Por que não mudou? O que está acontecendo nesse invólucro? Lembrando que
A rigidez emocional vem lá da nossa infância, vem lá da nossa vida primária. Lembra que semana passada eu falei que o que fica no útero não fica somente no útero? Também no útero são as primeiras informações, carga genética, carga emocional que nós vivemos, sim, dentro lá da nossa primeira casinha, né? Dentro lá de estarmos, né, na nossa primeira casinha. Portanto, também falei para as gravidinhas que estão começando, para as tentantes que estão aí começando. Cuidem da sua parte emocional. Saia de ambientes tóxicos. E ambiente tóxico é quando lá você está na casa da sogra, quando você está lá na casa da sua mãe. Você ouve frases que não vão te fazer bem. Ou você vê ações que não te fazem bem, né? A superproteção aí de um vínculo ou de outro vínculo que não te faz bem. Escolha suas ambiências. Vocês também vão me ouvir falar muito aqui de escolher ambiências e de procurar o seu pertencimento. Não, eu pertenço a essa egrégora aqui, eu pertenço a esse lugar e vou ficar nesse lugar. Por mais que os olhos, ouvidos e falas estão dizendo para eu não estar nesse local, mas eu vou estar nesse local, eu vou ficar nesse local. E isso, a sua rigidez perante as emoções, ela vai se quebrando. Porque você fez um movimento. Você fez um propósito, lembrando que por muitas vezes eu não sei identificar, né, a minha rigidez emocional. Dentro disso, a rigidez emocional vem da infância. Engole o choro. Quantos de nós aí que somos geração 70, geração 80, né? Até a geração 80 ainda a gente escutava muito isso. Já a geração 90 já nem tanto, 2000 para cá até agora não houve isso. Raramente a gente vê uma mãe como a gente ouve aí e circula nas mídias, mãe raiz, não mãe Nutella. Cala a boca, menino, engole esse choro. A gente ouve tudo isso e isso nos torna mais rígidos, mais, entre aspas, a gente acha que é força e não é força. É um abandono emocional, é um ceifamento emocional, né? Muitos não gostam dessa minha fala, é um amputamento. Quando a gente fala isso para uma criança, engole o choro, você não está deixando a criança viver a sua emoção, né? Por muitos de nós, aconteceu isso e tá tudo bem, porque era o que os nossos pais sabiam falar, sabiam agir, sabiam fazer. Não é? Então, nós não precisamos mais julgar e pré-julgar os nossos pais, porque eles só nos deram o que foi ensinado. Vindo com o meu esposo, eu falei, né, no carro, que os filhos são exemplos. Se tivermos bons exemplos, se formos um bom exemplo, os nossos filhos também serão. Então, o filho aprende muito com o pai e a mãe. Somos espelhos, somos reflexivos para eles. Então, durante a vida deles, até a saída de casa, precisamos ser um bom exemplo, porque eles vão estar olhando. Ah, o meu pai fez, eu também vou fazer. Minha mãe fez, eu também vou fazer. Ah, minha mãe falou, eu também vou falar. Entende que é uma réplica? Em algum momento, precisamos quebrar essa réplica. Isso é frescura, quando a criança está chorando demais, ou quando a criança pede colo demais, ou a adultização precoce, que está acontecendo agora, século XXI. Mães e pais adultizando seus filhos, dando responsabilidade que é cabível aos pais e não aos filhos. Principalmente quando temos uma prole aí, o irmão mais velho sempre tem que cuidar do mais novo. Por quê e para quê? Entende? Por quê? Foi o filho que fez o filho, o irmão? Não, mas isso é para uma outra conversa.
Entendam que traumas emocionais e perdas também nos tornam rígidos emocionalmente. Ambientes inseguros nos tornam rígidos. Eu tenho que falar também um pouquinho sobre a nossa ancestralidade. Famílias sobreviveram pela dureza. Sabe a tal da escassez que muito se fala? Ela é herdada. Quando a gente fica muito no modo de sobrevivência, a gente herdou isso. E herdou dos nossos ancestrais. Precisamos honrar os nossos ancestrais, fazer um processo, validar esse processo e dar um passo. Lembrando também que palavras também têm um poder muito, muito grande para a rigidez emocional. Lembrando que lá, nunca mais vou depender de ninguém. Sentir dói demais. Eu não quero mais ter essas sensações. Também tudo isso nos leva à rigidez emocional. Memórias emocionais nós carregamos dentro, sim. Lembrando da semana passada, tudo que fica no útero não fica só no útero. Precisamos ter mais vazão e menos romantização com relação à gestação. Precisamos evidenciar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Por quê? Porque isso acarreta. Hoje a ciência, a neurociência vem falando muito disso, sobre as emoções estarem reprimidas e o feto, o bebê, a criança, o adolescente e o adulto, na fase adulta, acaba replicando esse ato reprimido aí, que foi vivido na vida intrauterina. E a ancestralidade, muitas armaduras não são nossas, mas são heranças, são herdadas. O processo da escassez, o processo da solidão e não da solitude, a falta de comprometimento, as culpas, nós herdamos. Ontem eu até estava falando com a minha mentora sobre isso, sobre o quão difícil é sermos herdeiros e o quão libertador é deixarmos e honrarmos um legado. Ontem a gente estava, porque mentora e terapeuta também precisa ser acompanhada, lembrando disso, para que o meu processo seja um processo bem vivido, para que as pessoas com quem eu falo aqui no YouTube, no Instagram, nas minhas mentorias, nos workshops e nas palestras se sintam seguras. Que a vinculação venha com mais facilidade. E não é fácil, né? Pessoas não são frias, são feridas. Quando, ai, que pessoa fria. Ela não é fria. Ela está tentando cicatrizar ou curar, não gosto muito da palavra curar, suas feridas. Ela está num movimento, lembrando que mentalmente precisamos olhar para essa nossa armadura. Precisamos evidenciar os nossos processos, não apenas sobreviver aos nossos processos. Precisamos ter um olhar diferenciado para nós. Ai, mas não me ensinaram a olhar para mim. Tá na hora de você olhar para você. Tá na hora de você ver que se você mudar um conceito seu, você vai estar mudando
gerações. Você vai estar mudando ambiências. Você vai estar criando e dando oportunidade para que as coisas com facilidade venham até você. Entende que quanto mais não evidenciar o seu emocional, quanto mais você protelar a sua dinâmica, quanto mais você dizer eu sou forte, eu consigo, eu faço, mais dor você vai sentir, mais incertezas você vai ter na sua jornada. Pensa bem na sua ambiência aí da sua casa, na ambiência do seu trabalho, nas suas vinculações. Quantas pessoas que se dizem fortes e quando estão no seu mais íntimo, tá tudo quebrado. Quanto choro ali foi reprimido. Quantas coisas, quem consegue ver, eu tive que engolir para eu suprir pessoas. Quantas vezes eu tive que me anular para caber no mundo do outro. Meu Deus! Tudo tem jeito. Tudo tem como mudar. Desde que se iniciou o programa, pedi a licença para vocês, tomando um golinho de água refrescante. Falei para vocês pegarem um cafezinho aí, um suquinho, um chazinho, então tô na aguinha, que gentilmente o Alexandre Domingues, o nosso diretor, trouxe para mim. Lembrando que vocês precisam se olhar. Lembrando que vocês precisam validar o processo de vocês. Não sei como fazer, Dani. Procure uma terapeuta integrativa. Me ponha à disposição. Procure uma mentoria. Procure uma psicóloga. Comecem o processo de viver. Quando eu tenho uma rigidez muito alta, eu estou no processo de sobrevivência e não de vivência. E rigidez, eu sendo cada vez mais rígida, volto a falar, eu afasto pessoas do meu convívio. Eu não vejo, eu deixo as oportunidades passarem na minha vida. Eu não vejo solução para nada. Lembrando que não é frescura, não é egoísmo, não é falta de comprometimento com o outro, mas eu preciso ter o comprometimento comigo. Eu preciso me colocar em primeiro plano. Preciso estar no primeiro plano. Preciso ver o primeiro plano. Entende que o silêncio Por que o silêncio? Porque silenciar um pouco as vozes que ecoam na minha cabeça se faz necessário. Para que eu veja soluções, para que eu veja o caminho ideal, o caminho certo a seguir. E de onde vem essa rigidez? Da infância? Da adolescência? Da vida adulta? Da nossa jornada? Sim, do nosso nascer até o nosso desencarne. Vamos viver essa rigidez, mas viver com leveza. Viver ela menos
intensa como hoje ela se apresenta, como hoje ela está. Ter olhos amorosos, não somente para o outro, mas olhos amorosos para o meu processo, para o que eu estou vivenciando, vivendo. Olhar para dentro de mim, para o meu interno. Saber pontuar as minhas emoções, os meus gatilhos de tristeza, de raiva. Saber pontuar a minha alegria. Alegre demais, triste demais. Tudo que é demais não está no equilíbrio. Deixar de ser controladores e controladoras. Quando a gente fala de delegar para outro o que eu quero para minha vida. Não quero mais isso. Não vou fazer mais aquilo. Vou tomar conta somente disso. O que é seu, o que é meu, é meu. Tem uma frase que eu aprendi há muito, as duras penas, e ela veio com pessoas que me feriram muito, mas foi bom. Eu aprendi. Cada um carrega a sua mochila. Na nossa casa, a gente volta e meia fala isso. Cada um com a sua mochilinha. Porém, todos nós sabemos o que cada um está carregando. Você parar e ouvir ludicamente o que uma criança, um adolescente tem para falar. Parar e ouvir o que o seu companheiro, a sua companheira está falando. Parar para ouvir, ver e validar o que você precisa. Escreva, pega lá, papel e caneta, escreve. Se você não consegue falar, se você não vai lembrar do que você precisa pontuar, pega papel e caneta, escreve. Escreve o que você precisa pontuar, o que você precisa falar. Não engula mais. Não precisa mais engolir o choro. Não precisa mais ser dependente de alguém. Não é frescura. E para a geração de agora, 2000 até hoje, 2026, mães e pais, não vamos adultizar as nossas crianças. Adultizar é um batom, não é somente um batom, não é somente uma maquiagem, não é somente uma roupa ou um cabelo. Adultizar é dar responsabilidade para uma criança que cabe somente a você. O educar, o cuidar, o afagar, cabe somente a você e não a uma criança, e não a um outrem. Então não vamos adultizar as nossas crianças. Os traumas que vivemos, as perdas que vivemos, também nos endurecem por um tempo. Mas determine esse tempo. A ambiente, se você se encontra num ambiente inseguro, e inseguro que eu digo não só fisicamente, mas um ambiente emocionalmente inseguro, se afaste desse ambiente. Não fique nesse ambiente. Não mostre para essa pessoa que você aguenta tudo, que você é forte. Não, você não precisa mais aguentar tudo. Você não precisa ser mais forte para tudo.
você precisa ter um compromisso. E um compromisso com você. Um compromisso de estar com você. De querer fazer a diferença. De querer estar numa ambiência diferente. Entende que você é a peça fundamental para que as suas emoções sejam reguladas, sejam equilibradas. No Café e Terapia eu sempre vou trazer algo para que vocês tenham insights, para que vocês pensem se vocês já viveram, se vocês estão vivendo dentro de casa, no âmbito familiar, no âmbito profissional. E por que não fazer mudanças? Estamos no começo de 2026, 10 de fevereiro, vésperas do carnaval. Muitos dizem que a vida do ser humano só começa após o carnaval. E por que não começar com objetividade? E uma dessas estratégias objetivas vai ser você olhar para você. No seu plano de ação pós-carnaval, vai continuar da mesma estrutura, da mesma forma? Ou você vai fazer um plano de ação mais leve, mais sutil, até a chegada de dezembro, até a chegada do Natal? Porque passou o carnaval, as coisas correm, voam. E você precisa estar bem. E estar bem não somente física, mas emocional, para que não tenhamos aí burnouts do trabalho, burnouts em casa. As donas de casa também têm burnouts, né? As do lar, né, como muitos falam, também entram em burnout. A mãezinha, como eu falei semana passada, que está no processo de gestar, pontuem, coloquem, agreguem, deem validações a vocês. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no nosso intervalo e eu gostaria que vocês pensassem para o próximo bloco que vamos observar, vamos nos observar e ver que qual é o custo emocional da rigidez e como ela vai impactar os nossos relacionamentos. Lembrando que somos seres relacionais. Precisamos de pessoas, precisamos de ambiência, precisamos estar com pessoas. E daí? Como é que nós vamos ficar? Se a gente não conseguiu promover, se a gente não conseguiu colocar-se em primeiro plano. Como é que a Dani consegue ajudar as pessoas se a Dani ainda não se viu em primeiro plano? Quantos de vocês ainda ou pensam assim? Se coloquem em primeiro plano, se coloquem em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar, não porque vocês querem ser egoístas e arrogantes. Não. Tire essas palavras do seu vocabulário. Mas por quê? Porque vocês querem ser e viver a consciência. Ser e viver e não mais sobreviver. Olhar para os nossos processos emocionais nos tornam mais ricos. Não mais fortes e não mais fracos. Mas com que tenhamos a clareza para onde vamos, aonde queremos ir, com quem queremos estar. Será que precisamos daquelas pessoas que estão ainda na sobrevivência? Falar de conhecimento, falar de consciência, elevar a consciência para algumas pessoas
é um trabalho que por muitas vezes vai se tornar solo, mas por outras nos traz gratificação. Eu sempre falo que nas minhas palavras, no que eu digo, se tem lá 10 pessoas, eu consegui tocar 1% eu já fiz da minha jornada. E é isso. O Café e Terapia foi criado para isso, para que sempre 1% se manifeste, para que sempre 1% tenha o discernir, para que sempre esse 1% funcione, mas funcione com consciência, com estratégia, com roteiro, mas para que você faça a diferença. Olha só, olhar o outro, olhar primeiro a si, olhar para você, para a sua jornada, validar e evidenciar quem você é. Vamos lá para o intervalinho de 5 minutinhos. Voltando para mais um pouquinho de consciência, mais um pouquinho de estruturação, insights para você aí que está vendo, ouvindo e vivendo. Sim, hoje nós estamos falando sobre rigidez emocional ou uma armadura que criamos para tentar equilibrar essa nossa jornada que, por muitas vezes, é uma jornada que nos acarretam, nos selam ou nos aprisionam em algum momento. Lembrando que no intervalo eu pedi para que vocês se observassem, para que vocês vissem ou olhassem o impacto emocional da rigidez, de que como ela vai impactar nas nossas relações. Será que tem algum impacto nas nossas relações, essa nossa rigidez? Lembrando que também falei no bloco anterior que essa rigidez é uma rigidez de mostrar força, não querer abrir mão, ter tudo no controle. Será que não afasta pessoas? Será que eu não sei daí delegar, falar, observar ou estar da minha forma mais concisa? Lembrando que essa rigidez emocional, ela não afeta apenas o físico e o emocional, mas também o espiritual. Lembrando que eu falei para vocês desde o início, desde outubro, que nós estamos aí nesse processo do Café e Terapia, que é um processo que vocês estão vivendo junto comigo. Vocês estão tendo conhecimento, estão ampliando o seu conhecimento, ampliando a sua autocura. E nesse processo tem um preço muito grande. Sempre tem. A rigidez emocional tem um preço espiritual que eu quero comentar com vocês agora. E no preço espiritual, o preço espiritual da rigidez é a desconexão dos vínculos profundos. Eu acredito ou não acredito? É ou não é? Dificuldade de entregar algo, de entregar o nosso melhor, talvez no âmbito profissional, talvez no âmbito familiar. Espiritualmente sem sensibilidade. Estou lá só por estar, ouvindo um pastor, ouvindo um padre, ou para quem é espírita, indo ouvir a palavra. Não sei, uma solidão existencial.
Sabe quando o coração endurece? A vida perde cor. E eu pergunto para vocês, onde você precisou se fechar para continuar? E o porquê desse fechamento para você continuar? Alguém aí consegue saber, viver ou mostrar por que eu estou dessa forma? Sabe quando eu estou cansado de ser forte? Como que eu vou mudar essa frequência? São pequenos sinais que são nos dados. Quando eu canso de ser forte, é o primeiro chamado. Nossa, estou cansada de ser forte. Por quê? E já vem daí o porquê que eu cansei de ser forte. Porque eu preciso de mais. Eu preciso que alguém cuide de mim. Cuide do meu emocional, que me abrace, que me acolha. Sabe quando alguém podia cuidar de mim? Sabe essas frases que por muitas vezes a gente se pega falando, pensando, como eu gostaria que alguém cuidasse de mim. Tô tão cansada de ser forte o tempo todo. E se eu mostrar a minha fraqueza? Mostre, evidencie a sua fraqueza. Diga para as pessoas que você não quer mais aquilo, que você não precisa mais aquilo. De repente um choro, um sorriso do nada para outras pessoas, mas para você, nossa, eu precisei chorar, precisei rir até a barriga doer. Isso é processo, isso é virada de chave, isso é você aliviar a sua rigidez, isso é você saber se conhecer, você estar numa ambiência segura. Essas emoções vão vir com mais facilidade, vão gritar para que você faça a mudança, e a mudança definitiva para o seu processo de agora, para a sua vivência de agora. Isso não é fraqueza, é a alma pedindo passagem. É o pensamento pedindo para que você mude. É aquele olhar, não quero mais ser essa pessoa, quero ser outra, mas outra com as minhas convicções, com a minha essência. Mas eu não preciso mais ser controladora. Eu não preciso ter tudo certinho. Eu vou, para quem trabalha na internet, para quem trabalha, nas mídias sociais, eu preciso ter o melhor celular. Não precisa. O melhor posicionamento de foto, a melhor luz, o melhor microfone para eu falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, o melhor lugar. Não, é possível fazer agora essas conexões, porque precisamos ser flexíveis, precisamos ver o que precisamos ver, sentir o que precisamos sentir. E o caminho para ser assertivo nessa jornada de sermos menos cobradores, julgadores e rígidos é a presença. É um plano de ação, é uma estratégia. Provoquei vocês no bloco anterior que a vida começa depois do carnaval e eu não estava brincando.
Para muitas pessoas, a vida, o discernimento vai ter só exatidão depois que passar as festas de carnaval. Aí sim, todo mundo vai respirar, vai pegar a sua bagagem e vai correr atrás do seu. Porém, precisamos ser assertivos, precisamos ter metas, planejamento. E cada dia sermos melhores, cada dia olharmos para aquilo que precisamos. Lembra que eu sempre falo também sobre a autocompaixão, e a autocompaixão não é com o outro, mas é consigo. A autocompaixão é de você se encontrar, é de você estar com você, é de você começar o processo de olhar para suas quedas e pré-quedas, ou pré-quedas e quedas, para suas vitórias, mesmo que pequenas, mas valide essas vitórias, essas conquistas. Procure as ambiências possíveis e no seu âmbito de trabalho, se surgir uma outra oportunidade de você exercer um outro cargo, exerça. Não tenha mais o medo, não viva mais no medo e nem na escassez, mas viva com segurança, viva com segurança, viva com exatidão. Planeje-se, tenha o propósito, tenha a clareza de quem você precisa ser, da onde você precisa ir ou aonde você precisa ir. Quando der aquela vontade de chorar, não precisa mais engolir o choro. Chore. Porque o choro, o único sentido dele é de liberar, de limpar. Não engula mais esse choro. Chore, não tenha vergonha desse sentimento, porque fizeram você ter vergonha. Agora não tem mais necessidade. Você está em busca do seu autoconhecimento, você está em busca da sua essência, de viver a sua essência na plenitude. E se precisar, seja vulnerável. Mostre a sua vulnerabilidade. Mostre que as coisas também fogem do seu controle. Independente se você aí está passando por um diagnóstico, por um processo, você está no seu auge da sua ansiedade, no seu auge da sua depressão, mostre que você precisa de apoio, de ajuda. Acione a sua rede de apoio. Mostre que você começou a olhar as suas emoções, a se validar. Mostre que você está numa jornada que não tem mais volta. Mostre que você consegue soltar e abrir mão de várias coisas que no momento você achou que tinha que fechar, controlar. Quem controla não tem nada. Quem controla perde tempo. Vamos ser mais flexíveis, não voláteis, mas flexíveis. Vamos mostrar para nós que somos capazes de quebrar padrões, de fazer a mudança pela qual viemos para fazer mudanças. Vamos mostrar que estamos em conexão e não mais desconexos com o que
nos mostram, do que nos falam, do que nos fazem. Vamos viver plenamente, porque a inteligência emocional não é sobre sair do caos, é estar no caos e não sair de si. Isso é ter inteligência emocional. Isso é ter maturidade emocional. Está um caos, mas você está ali. Você não está correndo, você não está sobrevivendo, mas você está ali. Está ali e não saiu de si. Mas você não tem o controle de tudo, mas você está vendo por outras lentes o que você precisa ver, o que você precisa evidenciar. E entenda que ninguém troca algo ou te troca por algo melhor. Entenda que te trocam por algo mais fácil, mais palpável, mais manipulável, que a lealdade é um presente. Sim, nesse mundo que vivemos de altos e baixos, de introduções, de manipulações, a lealdade é um presente muito caro, que não se pode esperar de pessoas que ainda não descobriram o seu valor. E aí, você sabe qual é o seu valor? Você sabe o quão a sua batalha te fez forte até aqui? E que agora está na hora de você liberar essas armaduras que te colocaram e que você precisa liberar essas armaduras e colocar uma nova roupagem que somente cabe a você. Entenda que fazer as pazes não é fazer as pazes com o outro somente, mas com a sua essência. Fazer as pazes com a sua consciência. Fazer as pazes com o seu eu atual, com o seu eu presente. Eu sempre vou falar aqui, eu sempre vou pontuar o quão bom é você estar com você. Quando você descobre as suas forças, as suas fraquezas, e você começa a olhá-las sem julgamentos ou pré-julgamento, ninguém te tira do teu controle. Ninguém vai invadir o seu campo vibracional. Ninguém vai ditar regras e normas para você. Porque você sabe aonde você precisa ir e com quem você precisa estar. Nós precisamos estar conosco. Nós precisamos estar lembrando que somos seres independentes e não seres dependentes de outras pessoas. Vocês também vão me ouvir dizendo muito para que não nos encolhamos para cabermos dentro do mundo de outras pessoas. Vocês também vão me ouvir falar muito aqui nos canais da Rádio Paraná Oficial, mas também nas minhas mídias sociais. Olhem e evidenciem a sua ancestralidade. Fechem os processos, se reformulem, sejam
vocês e não o que moldaram vocês. Quebrem padrões e padrões herdados e herdados da nossa ancestralidade. Quebrem crenças limitantes que vocês vêm carregando há muito tempo aí. Não tenho dinheiro, não posso ir, não faço, não sou. Saiam desse polo negativo para que essa rigidez seja menos densa como ela é. Entrem no polo positivo para que vocês encontrem brechas e soluções. Hoje a neurociência está aí nos ajudando a evidenciar o nosso emocional. Olhar para a nossa saúde mental se faz necessário. Para que a nossa ansiedade, hoje todos somos ansiosos, desde um bebê até a um idoso. Todos lidamos com a ansiedade. Uns ao limite máximo, outros ainda galgando. Porém, precisamos olhar. Olhar a ansiedade, olhar a depressão, olhar as nossas angústias, as depressões pós-parto, os burnouts. Precisamos sair de pessoas ou de ambientes que nos controlam. Precisamos não sermos mais narcisistas, e narcisistas sofrem, nos fazem sofrer. Precisamos dar ouvidos e olhos para nós. Por que será que eu sinto tanta dor? Por que será que eu estou deixando de viver as experiências que eu preciso viver? Não deixe para amanhã o que você consegue fazer hoje. Entenda que está em você. Está em você fazer a mudança. Está em você ser o que você precisa ser. A ansiedade é quando o corpo reage, mesmo quando nada está acontecendo. Entende? Entende que a gente precisa ter um novo olhar ao redor de nós mesmos e não vivermos mais de máscaras e aparências, mas por dentro, quando o peito aperta, a gente precisa ver, pontuar o que está acontecendo. Você não está somente travado ou travada em algum âmbito da sua jornada ali, pessoal, familiar e profissional. E por que eu travei? Por que eu não quero mais? Gostava tanto e agora não gosto. O que houve nessa trajetória? O que houve nessa lacuna? Entende? Entende que vocês sempre vão ouvir eu falar, olhem para vocês, vejam vocês, ser grato pelo ar que vocês respiram. Tem muita gente querendo respirar sozinho e não consegue. Ser grato por vocês não tomarem medicamentos nenhum, porque tem muitas pessoas que tomam e não gostariam de tomar. Ser grato pelo trabalho mais humilde, pelo trabalho mais grandioso que vocês tenham. Ai, virou balela usar a gratidão. Não. Ela acolhe a gratidão. Ela nos mostra, ela nos norteia, nos dá um norte.
você saber das suas fraquezas e das suas forças. E dizer, tá tudo bem, mãe e pai, até aqui. Agora eu sou o dono da minha vida. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou estar com pessoas que eu preciso estar. Eu vou falar. Não vou me calar mais, não vou engolir mais. Hoje, na minha vida adulta, eu preciso ser eu preciso estar comigo. Entenda que vocês são a melhor versão de vocês. Que vocês precisam estar com vocês para que essa rigidez no âmbito emocional seja aliviada, seja menos exaustiva como ela está sendo. Volto a fazer o convite a todos. Planejem-se para após o carnaval. Executem o que vocês têm que executar. Porém, tenham a constância. E a constância de estar nas situações melhores, nas ambiências melhores. Não somente postar uma foto por postar, não somente fazer um vídeo por fazer, mas tenham a constância, tenham o propósito. Você tem um conhecimento, passe esse conhecimento para frente, não guarde só para você. Amplie sua rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio. Construa uma rede de apoio. Mostre a sua vulnerabilidade. Mostre a sua flexibilidade. Como diria o vovô e a vovó, nem tudo é ferro e fogo. Mostre que você sabe equilibrar as coisas que aparecem, os desafios que aparecem na sua vida. Por mais pesados ou simples demais que eles sejam, mostre-se que você consegue contornar as situações da melhor forma possível. Você precisa abrir a sua essência, estar na sua essência. Você não precisa se abrir inteiramente hoje. Apenas não se feche mais. Abra um pouquinho. O processo é doloroso para quem está em busca ou para quem já faz o autoconhecimento. Todos os dias é um desafio, todos os dias é um propósito, é uma consciência, é uma constância. Porém, se abra internamente. Comece a ver o quão forte você foi até aqui. Porém, nessa força, nesse controle, quantas rachaduras essa armadura que você criou tem? Já está na hora de trocar essa armadura. Já está na hora de colocar muita coisa em descanso. Validar a sua jornada e as pessoas que passaram na sua jornada. Honrar quem vocês precisam honrar. E honrar não é colocar a pessoa num pedestal. Não. É olhar para a história delas e dizer, tá tudo bem, vocês me ensinaram até aqui. Só que agora sou eu. Fazer por vocês estarem na melhor medida para vocês, porque confie no que a vida prepara para vocês. Confiem que tudo que veio de ruim e de bom veio para algum significado, para algum propósito. Mesmo quando algo foge, lembrando do controle, porque a gente acha que está no controle de tudo, porém, por muitas e muitas vezes não temos controle de nada. Existe um propósito guiando cada passo do nosso caminho.
Você sabe qual é o seu propósito? Eu sempre faço essa pergunta ou no início do programa ou no final do programa. Qual é o seu propósito? E aí, você já descobriu o seu propósito? Você sabe por que você está aqui, para quê? Você está no modo ainda de sobrevivência? Ou você já começou a viver? E que hoje parece dúvida, pode ser o início de uma grande jornada, de um grande propósito, de um grande milagre. E a vida ajusta os caminhos. Sim, a vida por si só ajusta os caminhos, o tempo, para que você aí do outro lado, você que está ouvindo, você que está me vendo, nos vendo, esteja pronto para receber aquilo que já é seu por direito e já é seu porque outras gerações já deixaram para você. E vamos pensar em legado e não em herança. Até que parece atraso, é apenas um preparo para uma coisa maior, para uma edificação maior. Então, tenha gratidão. Seja grato pelas pequenas e pelas grandes coisas que ainda estão por vir. Seja grato pelos teus desafios negativos e transforme eles num desafio positivo. Não confunda evolução com superioridade. Crescer é ficar simples, é estar no simples, mas não distante. O despertar, o que eu posso falar do despertar? Não é um evento, é um desgaste silencioso das ilusões que já não servem mais, das coisas que passaram e já não me fazem mais sentido. Por que eu preciso ainda cultivar aquilo? Por que eu preciso vivenciar ainda aquilo? Até quando? Até quando eu vou engolir as coisas que me falam e não vou reagir? Vou ser a boazinha ou bonzinho? Precisamos nos colocar, nos evidenciar. Precisamos mostrar que somos dignos de estar onde precisamos estar. A consciência cresce quando a gente aceita que não será compreendido por todos. Entende? Entende que a consciência vem dessa forma, que quanto mais consciente você for, mais libertador, mais oportunidades aparecerão na sua jornada. Tem uma psiquiatra que eu sigo bastante, ela é super famosa, a Ana Beatriz Barbosa. Ela diz assim que ser odiado por idiotas é uma espécie de elogio invertido. É uma das frases peculiares da Ana que a gente precisa mudar. A gente precisa inverter. A gente precisa virar a chave. Sair de ambiências tóxicas e criar e estar em ambiências flexíveis, em ambiências amorosas. Entende que quando a gente faz
essa virada de chave, a gente consegue ser, viver e estar no melhor das nossas vidas e não mais no modo de sobrevivência. E que o melhor instante da vida é quando a gente descobre que o amor é verdade. Que precisamos viver o amor. Que a gente precisa criar laços. A gente precisa estar com pessoas. A gente precisa sair do modo do piloto automático. A gente precisa estar conosco. Quando a obsessão pelo controle leva a tragédias, o sistema falha em ver o perigo. Então não precisamos controlar tudo. Precisamos usar a flexibilidade. Usando a flexibilidade, a rigidez das emoções, elas entram em controle, elas entram num estágio de sublimação. Olhar para o seu emocional é crucial. Você entender o ponto-chave das suas estratégias. Não existe dor maior ou dor menor. Eu sofro mais, eu sofro menos. Somente cada um sabe da dor que sente. E sente não somente no pensamento, não somente no espírito, não somente na alma e no corpo. Então, nós não podemos ser pré-julgadores e julgadores. Entende que o café e terapia vem com essa consciência, vem para trazer para vocês essa consciência que vocês precisam olhar o seu eu interno e buscar ajuda quando você não consegue, porque nós não conseguimos tudo sozinhos. Precisamos de ajuda profissional, de ajuda do companheiro, do familiar. Mas se eles não derem conta, busquem uma ajuda profissional. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todos que entendam das emoções, todos que possam ajudar vocês. Porque se faz necessário, se faz oneroso você olhar para você, você estar cuidando de você. Cuide-se como se você fosse precioso, preciosa. Ponha-se em primeiro plano. E poupe-se. Poupe-se de falas e de pessoas que vão tirar o seu equilíbrio. Procurem estar em harmonia com vocês. Lembre-se que vocês não precisam ser fortes o tempo todo. A rigidez é isso, você pensar que você precisa ser forte o tempo todo, que você precisa engolir tudo. Não, não há mais isso. Estamos no tempo de nos olhar, estamos no tempo de nos cicatrizar, de nos elevar, de ter uma consciência estável. Quando você entende que você faz as ações e que cabe a você a mudar, quando você rompe padrões, você está permitindo
está se permitindo deixar um legado. Então, deixe um legado. E um legado para que futuras gerações aplaudam a você e a eles mesmos. Que a dor seja sanada. O Café e Terapia veio para abraçar cada um e cada uma que está na sua jornada, cada um e cada uma que precisa de apoio emocional, apoio visual. Sintam-se acolhidas, sintam-se seguras aqui no Café e Terapia, nas minhas mídias sociais, nos grupos que eu crio. No Instagram, o meu Instagram é seguro. As minhas mentorias, os meus workshops, as palestras são seguras. É um ambiente que é para todas se abrirem. Venham comigo. Novidades estão por vir. Todos que me seguem, continuem. Você que não me segue ainda, venha fazer parte dessa jornada que podemos multiplicar, jornada que será uma honra trilhar com você, evidenciar o que você precisa evidenciar. Para quem ainda não me segue, Dani.Bassetti. Toda terça-feira estou aqui na Rádio Paraná. Consumam os programas da Rádio Paraná. Estejam aqui na Rádio Paraná. Tem vários programas, vários assuntos. Fiquem à vontade de me mandar um direct para vocês estarem aqui, batendo um papo comigo pessoalmente. A gente evidenciando cada vez mais vocês, terapeutas, psicólogos e afins, todos que cuidam da saúde mental. Esse é um espaço seguro para vocês trazerem e mostrarem a segurança para todos que aí nos seguem. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco está encerrando o programa e quero deixar o meu carinho e o meu amor para todos que até aqui entenderam, tiveram insights sobre rigidez emocional e o quanto a gente precisa mudar, o quanto ainda na jornada a gente precisa evidenciar. E por que não fazer um planejamento? Por que não estar com vocês? Vocês hoje, terça-feira, faltando aí 2 minutinhos para encerrar o programa, vocês já estiveram com vocês? Vocês já fizeram aquela pausa estratégica? Convido a vocês a fazerem essa pausa estratégica. Espero vocês. Olha esses bloquinhos de carnaval. Pulem o carnaval, festejem o carnaval. Espero vocês na próxima terça-feira, às 10 da manhã. Café e Terapia. Um beijo!